Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome mais uma vez, em nome de Mestre Jesus, sempre agradecendo, louvando a vós pela graça da vida, e assim, unidos para o Evangelho, Joana de Ângeles, nós os louvamos e agradecemos, e que também viemos nos pedir nesta noite, querido Pai, que seja conosco, que nos auxilie no bom discernimento daquilo que recebemos, daquilo que passamos adiante. Que possamos sim estar sempre ao lado da justiça, do amor, da fraternidade, da paz, para que a paz reine entre todos nós, seus filhos, como bem o desejais. E assim, pedimos e agradecemos a Mestre Jesus também, que nos acompanhe sempre, como tem acompanhado, mas que nossos ouvidos se abram às suas intuições. Obrigado, Senhor, querido Mestre Jesus, que assim seja, agora e sempre. Boa noite, então, vamos já cumprimentando, né, Eliseu Gasparino, Leni Souza, também a Ana Márcia Duarte, Bárbara Santana Nery, é isso, vão deixando boa noite aí. Olha aí, deixamos e já cumprimentamos o Eliseu Gasparini, também aqui, a Bárbara Santana Nery, já deixaram seu boa noite, a gente retribui, assim como para todos, né? Que entram, que vêm, que participam e se unem a nós nesse momento de aprendizado com o Evangelho, né? Os evangelistas, com as orientações da doutrina e também com a Joana de Ângeles, sempre nos auxiliando e nos esclarecendo. Então, eu e Cé damos as boas-vindas a vocês, que tudo esteja bem, muito bem com vocês, preparando para o final de semana e que seja de paz, de alegria, de muita harmonia entre todos vocês, famílias, enfim, entre todos. E nós que aqui estamos, então preparamos o Evangelho e olha, hoje nós começamos o capítulo 19, aliás, não 20, 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé é o que nós vamos iniciar hoje, falando então sobre esse tema do poder da fé e do auxílio aos sofredores, que é o que nós vamos ver então já. Mas vamos ver então o poder da fé e começa com o Evangelho de São Mateus, no capítulo 17, onde ele nos diz o seguinte. Deu um tilt aqui, né? A conexão ficou lenta, parou, mas já retornamos. E como nós nem havíamos começado, né? O Evangelho, vamos começar então pelo Evangelho, o poder da fé, aqui de São Mateus. E nossa boa noite já então também para Ivana Santa Rosa do Espírito Santo. Poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo, frequentemente na água. E eu apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança. Foi curado no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus e, em particular, lhe disseram: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé, como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. É o que nos diz aqui São Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Então, nosso boa noite também ao Barros Maurício, Roberto Messner, e nesse breakzinho, vamos ver o que o Evangelho nos fala sobre essa passagem que é famosa. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas é aqui unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As
E é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem. Voltamos. Hoje está tudo picadinho. Então, noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir até o fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tendem os meios para atingi-lo. De sorte que aquele que a possui, a fé, caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na hora da luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova da fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem Ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe assim uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal junto a uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. É o que o Evangelho nos fala. E nos fala aqui, claro, para todos nós a respeito de nosso dia a dia, naquilo que nós acreditamos. Claro que temos fé em tantas coisas não religiosas, vamos assim dizer. Não evangélicas, podemos assim dizer. Temos fé que vamos conseguir isso, vamos conseguir aquilo. Tenho fé que o meu filho vai passar no fim de ano, vai entrar na faculdade. Tenho fé que o meu almoço vai agradar todo mundo. Fé nas coisas mais diferentes, mas que tem uma ação imediata, mas que ali se encerra. Realizou seu evento, pronto. Mas a fé religiosa, a fé verdadeira, ela é contínua. E ela vai sendo sempre alimentada pelas boas conquistas, pela tranquilidade, pela paz que ela nos traz. Essa é a grande realidade para nós que a fé propicia. E nós vimos ali no texto evangélico, quando foi colocado que não conseguiram expulsar o demônio daquela criança. E claro, guardadas devidas proporções também, Jesus ali com uma simples palavra eliminou aquele nosso espírito infeliz que estava ali perturbando a criança. E ele ali disse, E veja que no próprio texto evangélico, lá de 2 São Mateus, fala que os discípulos depois foram procurá-lo, em particular. Não no meio de todo o povo, mas em particular, para perguntar por que não conseguiram fazer aquilo. Faltou um pouquinho de fé. Então, isso tudo também acontece, explica aquilo que está no finalzinho do texto aí, do Evangelho de hoje, aquelas curas que são feitas, quantas curas são feitas que passam por milagres,
Claro, ao olhar de quem não entende muito, né, ou não se esforça para entender, quer entender pelo que é mais fácil, é simplesmente um milagre. Mas são ocorrências naturais alavancadas ali por uma fé muito grande, por uma capacidade muito grande, aplicar no caminho do bem. Então consegue. Opa, voltamos, né? Como estava dizendo, então consegue traduzir a fé em um fato real, em um fato material, é algo puramente fluídico, magnético, que induz aquilo que está acontecendo para aquele que está ali padecendo de determinados problemas, possam ali ser resolvidos, mas por uma forma induzida pelo alto poder de concentração, pela fé, por acreditar e, claro, por toda essa questão fluídica, magnética que envolve então ali as questões biológicas. É aquilo que Cristo cansou de fazer para todos nós, mas que nós temos muita dificuldade, claro, também, da nossa própria ignorância e evolução. Os apóstolos conseguiram, muitos à época, até porque eles estavam ali fortalecidos pela presença de Jesus, pelo desejo de Jesus, por tudo aquilo que Jesus colocou nas mãos deles para propagarem a Boa Nova. Mas que sejamos também propagadores da Boa Nova, porque é essa fé que nos mantém firmes. E é essa fé nos postulados evangélicos que faz com que nós lutemos dia a dia para a nossa própria melhora, muito antes de quererem batalhar para que os outros melhorem, mas para a nossa própria melhora. É a fé, é o caminho da fé, como se diz, que precisamos exercer e exercitar sempre, né? Então vamos cumprimentando aqui. Olha, Maria de Lourdes, aniversário de hoje, né, Maria? Amanhã, né? Amanhã, mas final de semana. Então um abraço para você, viu, Maria de Lourdes? Seja muito bem-vinda, que Deus abençoe. Um abraço a todos nós que aqui estamos nesse momento. E temos também a Judélia Lima, e olha aqui, mais pessoal que deixa boa noite. O Jovenil de Paula, Ayrton Pereira, aquele abraço, xará, Deus abençoe, tudo de bom, do melhor. Roberto Messer, nosso querido Baso Maurício também, boa noite da Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, que está sempre conosco, levando um grande abraço para você, para toda a família. E a Célia, você deve ter ouvido que a Célia falou aqui, né? Está mandando então um beijo aí para você, para todo o pessoal. Bom, e a gente se associa, todos nós. Amigos, vamos então ver o que Joana nos traz hoje. Ela vai falar sobre auxílio a sofredores e a fé por tudo aquilo que Jesus fez, por tudo aquilo que os apóstolos também fizeram, embora com dificuldade natural, mas também fizeram, por auxílio a sofredores. Todos sofredores, como se diz, né? Jesus veio à procura daqueles que sofrem, dos doentes. Ele, como médico, assim agia, né? Para aqueles que estavam doentes, mas também se propunham ali a ouvir, porque muitos não quiseram nem ouvir, a gente sabe disso. Vamos ver o que Joana de Ângeles fala, então, auxílio a sofredores. Vamos lá. É o capítulo 59 do livro Leis Morais da Vida, que já está se encerrando, né? Então, segunda-feira encerramos e já na quarta começamos um novo livro. Auxílio a sofredores. Diante deles, os sofredores de qualquer natureza, policia a conduta no ato de ajudá-los. Tragam-te ao conhecimento problemas econômicos, morais ou de saúde. Não te revistas de falsa superioridade, assumindo a aparência de benfeitor, com que poderás constrangê-lo, adicionando a já existentes novas aflições. Cada dificuldade se resolve mediante recurso específico. Não os padronizes, igualando suas dores somente porque façam parte da imensa massa de padecentes da terra. Esse deseja externar aflições e receber amizade. Aquele anseia por socorro imediato, através do pão ou do medicamento, e talvez, no desespero em que se vê colhido, não disponha de palavras próprias, fazendo-se impertinente, rebelde, inquieto. Esse, ferido na alma por dardos venenosos, está prestes a sucumbir e necessita de um amigo. Aquele outro, desarvorado por inquietações psíquicas e emocionais, perdeu o contato com a realidade objetiva e esvaira, ansiando por alívio. Propõe-te,
solidariedade e alcança-os com os teus sentimentos fraternos. Não os objures, como se diz, né? Amargando o pão que por acaso disponha para ofertar-lhes. Então, como diz, não oferta aquele pão que vai constranger, que vai causar uma má, né, impressão, ou que vai dar a impressão que você está ali e tal, para ajudar. Jamais. Nada lhes exija, em face da moeda ou da palavra que lhes estendas. Se te escassearem meios externos com que lhe diminuas as penas, recorre ao auxílio espiritual, sempre valioso. A prece, a água fluidificada, o passe para a restauração de suas forças. Sempre, sempre possuís algo para dar. A quem ajude avinagrado, né, e avinagrando a linfa da generosidade, muitos confortam e, ao mesmo tempo, têm aquela atitude, né, de menosprezo, simultaneamente. Diversos socorrem e advertem, chamando a atenção para a dádiva que dispensam. Uns abrem os braços à dor, mas não ocultam o enfado, a saturação, né, logo nas primeiras tentativas. Isto não exteriorizam a azedume e a rude. Né? Estão na provação hoje. Os que não souberam utilizar-se dos bens da vida com a necessária correção no passado. Sofrem os que iniciam o processo evolutivo por meio da dor, aquela dor que vai aparando arestas e que é muito dolorida. Batem-te a porta, buscam-te o socorro, pedem-te compreensão, não lhes recuse o amor. Jesus recomendou-nos com a sua autoridade inconteste: batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Se esperas encontrar à tua disposição a misericórdia divina amanhã, sê agora o mensageiro dela em relação aos que te batem à porta, te pedem e te buscam, executando o mais meritório esforço na caridade, sem jaça, dar e dar-se sempre sem limite. É o que Joana de Ângeles nos fala. Fala sobre a solidariedade, fala sobre a fraternidade, fala sobre a caridade, mas fala também sobre paciência, fala sobre tolerância, fala sobre indulgência. Então, para sermos realmente caridosos, todas essas características, essas virtudes precisam ali estar presentes. Que se nós vamos fazer a caridade, mas ao mesmo tempo ali a gente não tem aquela paciência para procurar entender o que pode ter acontecido. E muitas vezes não sabemos o que aconteceu e muitas vezes também não interessa. E na maioria das vezes interessa, porque se você vai fazer uma caridade, é porque o seu coração assim pede, então simplesmente faz. Não é nenhum interrogatório, né? Para saber o que aconteceu. Às vezes a pessoa só está precisando daquilo, né? Ou de uma palavra. Como aqui o texto todo falou a respeito disso. Para nós tomarmos os devidos cuidados quando nós formos realizar a caridade. Tem que ser essa caridade, claro, desinteressada. E na caridade entra, como foi dito aí, né, a paciência, entra a tolerância. Ah, vou fazer caridade para esse porque é isso, ou não vou fazer aquele porque aquele lá nos... Ou faz ou não faz, a caridade não tem distinção de nada, é caridade por caridade. E a questão da indulgência, né? Por que ele fez? Não sei. O que interessa? Então você não está disposto a fazer caridade, está disposto a fazer uma seleção para que o seu egoísmo possa se manifestar em todo o seu esplendor, em toda a sua glória. E aí é aquilo que diz, né? Procurastes a recompensa na terra, que viestes fazer aqui? Né? Não adianta chegar lá depois e falar, Senhor, Senhor. Aquilo tudo que a gente já sabe, né? Sabe bastante, né? Com a graça de Deus, a gente sempre está vendo tudo isso, mas que sempre é bom a gente dar uma recordada. E aqui Joana de Ângeles fala nesse texto maravilhoso para todos nós, que fala sobre a caridade, sobre
aqueles que necessitam e que a gente precisa dar uma lidinha, né? Como a gente leu aqui, todos nós lemos, juntos, claro. Mas também, depois, aí, você pega o celular aí, dá uma lidazinha, porque o texto está aí, logo antes do vídeo, né? É isso, meus amigos, alertas para nós. Então vamos ver os aniversariantes de hoje? Claro, vamos aqui. Está aqui. Ednei Ferrari, nossos parabéns, Ednei. Amanhã, Ana Márcia Duarte, Maria Socorro, aquele abraço para Socorro, Deus abençoe, viu? Socorro, estarei mandando um abração para você também. A Edna Boete, ela está fazendo aniversário, ela manda um abraço. É conhecida de longo tempo, né? Nossa, de balançar, quando ela já faz aquele sinal que balançou quando criança. Maria de Lourdes também, que já esteve aqui conosco, a cumprimentamos, não é, Maria de Lourdes? Também o Douglas da Oliveira Ferreira, o Paulo Braga, Márcio Carvalho, Claudinei Ramos, nosso abraço também ao marido da Luzia, né? Daqui do prédio. Amanhã, domingo, que bom dia para fazer aniversário, né? Márcio Oliveira, também a gente conhece, já esteve aqui em Americana, trabalhou conosco, um grande abraço, viu? Célia Franco, Fortunato, o Totó faz aniversário, Antônio Fonseca, um grande abraço, Totó, que Deus abençoe imensamente, trabalhamos juntos, né? Temos sempre aquela amizade, um carinho muito grande por você, por todos os seus filhos, para a Áurea, para todo mundo. Um abração. Também a Albertina Sidneia Alves, o Romualdo José Cocol, João Sena, Reginaldo Guazelli, Igor Souza Oliveira, Richard Bryan, também o Arley Oliveira, para todos vocês, aquele abraço, coração a coração, que Deus abençoe, uma caminhada iluminada, feliz, plantando sempre boas sementes, porque a colheita vem, minha gente, que sejam frutos bons pela boa semeadura que fizeram, tá bom? Então vamos aqui cumprimentando também, olha aqui está ali a Aparecida Santiago, né? A Marlene de Souza, também o Carlos Eduardo Aragão, Aparecida Santiago, então mandou um boa noite a todos, paz e luz para você também, boa noite do Carlos Eduardo Aragão, da aniversariante Maria de Lourdes, amanhã, né? Ivana também deixando seu boa noite, então vocês todos que deixaram, podem vocês todos também que passam por aqui deixar depois, não tem problema não. Amigos, vamos então para partir para o encerramento, que eu tenho um compromisso daqui a pouquinho também. Então, vamos orar, pedir por aqueles nossos queridos, todos nós com os nossos queridos, nossos irmãos, familiares, amigos, né? Mas amigos e irmãos, porque afinal todos somos todos filhos de Deus, então, claro, somos todos irmãos, essa é a nossa grande realidade. Vamos orar por aqueles que precisam, que nos pedem, porque pedem para vocês também, né? Fazer uma oração, olha, fulano não está muito bem, faz uma oração, ou eu mesmo hoje não estou muito bem, faz uma oração, né? Você vai lá na tua igreja, no teu culto, na tua mesquita, você vai lá no teu centro, você vai no teu templo, onde for, sempre ore por aquele que precisa. Seu coração se alegra e as bênçãos vêm para você de uma maneira extraordinária e vem para todos nós. Então vão mentalizando aí. E aqui nós vamos orar pela Isadora Pérez, Garcia Lausiane, Esferra, Maria Angela Bela Bassa, Nítio de Camargo, Amanda Granzela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciola, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Guilherme Nicolucci, Vanini Nicolucci, Liliana Saldanha, Elane Peroni, Jéssica Svensson, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, fortalecendo muito, Luiz Esferro, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Anabela Basso, Maurício Barros, Glaudemir Ruiz, cada vez melhor, que bom, Glaudemir. Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, sua irmã Tercília Antonello, um grande abraço, um beijo também. Antônio Donizete Neves, a Sônia Martins, recuperando com a graça de Deus, e por todos nós também, né? Vamos levar nosso coração até nosso Pai, agradecendo a vida, fazendo nossos pedidos, sim, por que não? Claro, com certeza. Vamos lá então?
Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu pensamento que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, nos débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Por isso, amado Pai, querido Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, seus filhos vos agradecendo, vos louvando, Pai, agradecendo, Mestre Jesus, porque está sempre conosco, nos conduzindo, nos amparando, nos intuindo. Por isso vos agradecemos, todos nós reunidos. Nossos corações se abrem ao seu amor e levamos a vós, Pai, além do louvor, nossos pedidos, nossas súplicas, pedindo pelos aniversariantes, felizes esses dias, pedindo por tantos pais que trazem seus filhos ao mundo, que os encaminham no caminho do bem. Abençoa todos, abençoando nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que já nos deixaram, estão no plano espiritual caminhando ou mesmo já retornaram a este mundo para novas dificuldades, provas e expiações. Abençoa esses que estão nos deixando hoje, nesses dias, cumprindo aqui sua jornada. Abençoa esses, Pai, que amorosamente demos aqui seus nomes, que mentalizamos em nossos lares. Abençoa todos os nossos filhos, abençoa nossas famílias, todos os seus filhos caminhando por este mundo com suas dificuldades, para que possam sim fazer o devido reajuste espiritual. E tantos de nós que infelizmente prejudicam uns aos outros, pelo orgulho, pela vaidade, pela ignorância, ganância. E sim, Pai, abençoa nossos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita, todos necessitados, abençoando ainda nossos irmãos à procura do necessário, abençoado trabalho, abençoando aqueles que nos dão o trabalho e nossos irmãos que alegremente cumprem suas obrigações. Abençoa nossas casas de oração, onde seus filhos, todos nós, vamos os louvar, vos agradecer, casas de todos os credos. Abençoa esses que estão vindo ao mundo, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, definindo o seu caminho neste mundo, mas que sejam sempre presentes nas suas atitudes, em seus corações, o amor, o respeito, o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência, a caridade, a sabedoria que traz a justiça para todos nós. E que juntos, Pai, possamos recuperar este mundo que tanto já prejudicamos com a nossa ganância. Sim, com tantas coisas erradas que fizemos ao nosso precioso ambiente que cobra soluções. Auxilia-nos a recuperar, Pai. E pedimos humildemente teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia, Pai, em todos os nossos filhos, encarnados, desencarnados, estejam onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz, que suas bênçãos celestiais tragam a todos nós o equilíbrio físico, espiritual, mental, e harmonizados, harmonizemos nossos lares, de onde quer que formos, levemos o seu amor, espalhando sua luz pelos nossos caminhos. Abençoa assim nossos anjos guardiães, os bons espíritos, e todos os nossos irmãos que se perderam na caminhada por este mundo, fortalecendo-os de volta ao caminho do bem. Ilumina-os, Pai. Por isso vos agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Pai.
Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado, querido Mestre Jesus, honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por tua graça, agora e sempre. E é isso, meus queridos amigos, vamos agradecendo também a Fábio Fidelis, a Maria Glorinha, né? Que Deus abençoe a todos nós, a Maria, a bem Aparecida Santiago, e a todos vocês que estão conosco, que participaram desse encontro, estão participando. Vamos ver depois, pode deixar seu boa noite, fiquem absolutamente à vontade, que o nosso coração é aberto a todos, e todos nós, de corações abertos, abraçamos e amamos o mundo que nos cerca. Então, queridos amigos, tenham todos uma linda noite. Marcamos um novo encontro para segunda-feira. Aproveitei bem o final de semana para descansar, realizar coisas boas, né? Arejar a mente e, acima de tudo, abrir o coração a tantas necessidades que existem por aí. E começa dentro de nossos próprios lares. Pois é. Então, fiquem todos maravilhosamente bem, né? E como a gente sempre diz, aquele beijo meu e da Célia para vocês, aquele abraço, coração a coração, muita luz na caminhada, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, com todos nós, onde estivermos, levando sempre seu amor. Fiquem todos muito bem e até segunda-feira, maravilhoso final de semana. Até lá!